Oi, meus queridos e minhas queridinhas, tudo bem? Gente, eu tinha ficado devendo para vocês um vídeo explicativo sobre o uso do latim na linguagem jurídica, né? Passei só a atividade e na correria o vídeo ficou pendente. Pois bem, vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo, tá bom? Na verdade, eu vou comentar aquelas expressões que eu pus na atividade de vocês, tá bom? Para que a gente tenha aí uma forma um pouco mais didática de aprendê-las, tá bom? Então, sem mais delongas, quando se trata de uso de latim no direito, tá? Eu costumo dizer que tem duas regras de ouro. Isso por quê? Porque, como eu falo para vocês desde o início da disciplina, a ideia, né, se nós pensamos numa democratização do direito, que as pessoas tenham acesso, compreendam os seus direitos, os seus deveres, a meta é sempre simplificar. E convenhamos que usar latim no nosso trabalho no direito é algo que afasta as pessoas de entender, de compreender. Então, principalmente mais antigamente, os advogados, eles recorriam muito ao latim para deixar a linguagem pesada, para deixar aquela linguagem excessivamente eloquente, para que as pessoas tivessem a impressão, então, de que aquela atividade do advogado era algo inatingível, inalcançável, que só os advogados e quem tinha acesso a uma maravilhosa educação poderia compreender, tá? E não é isso que a gente busca atualmente. Então, houve aquele momento, né, em que as coisas foram construídas dessa forma, mas a gente sabe que a gente precisa democratizar, né, o direito, as instituições jurídicas, para que todos tenham acesso. Então, quando que eu devo usar o latim? Tá? Então, as duas regras de ouro que eu gosto sempre de falar para os meus alunos. Primeira, prefira usar quando se tratar de um termo técnico. Tá? O que eu quero dizer com isso? Para não usar desnecessariamente. Se não for um termo técnico ou que não seja assim algo muito necessário e não comprometa demasiadamente o entendimento do teu texto ou da tua fala, você pode trocar esse termo por um termo em português, tá? Sempre que for possível. No entanto, a gente sabe que existem termos técnicos que são grafados em latim, não adianta. Por exemplo, remédio constitucional utilizado para garantir o direito à liberdade de uma pessoa que foi presa indevidamente. Como se chama? Habeas corpus, né? Não tem o que fazer, não tem outro nome para essa ação. Esse é o nome da ação. É um termo técnico, então você usa habeas corpus. E a segunda regra de ouro é usar o bom senso, tá? Porque existem expressões que nós utilizamos até mesmo no diário, né? Diariamente a gente utiliza essas expressões em latim, vocês vão já ver alguns exemplos, e obviamente a gente pode usar, né? Contanto que essa expressão não deixa a nossa linguagem pesada e excessivamente inatingível, tá bom? Então, duas regrinhas de ouro. Preferir usar quando se tratar de termo técnico e usar do bom senso quando você realmente quiser usar essas expressões, ok? Então a gente não vai demonizar o latim, dizer que é horrível, dizer que devia ser abolido, não é isso que eu tô falando, tá? É que a gente tem que usar isso com parcimônia, para que as pessoas possam compreender o que a gente está dizendo, certo? Então, algumas expressões aqui que eu separei para a gente comentar, tá? Que estavam lá na atividade de vocês. Ab initio. Vocês vão encontrar bastante. Sinceramente, eu acredito que essa é uma das expressões que a gente pode substituir por outra coisa. Então, né, para se referir a uma situação que desde o começo já era assim, né, desde o início da relação laboral, a requerente sofria assédio moral. Ab initio. Pô, desde o começo, né? Isso não vai trazer, não é um termo técnico. E não é algo da linguagem recorrente. Então você pode substituir numa boa. Ad cautela, né? Por precaução, por prudência. Né? Então,
determinado o exame, nomeará o juiz curador ao acusado, nomeação ad cautelam, para que haja uma cautela, um cuidado maior com relação a isso. Na minha opinião, dá para substituir, mas também, se não substituir, é algo que uma pessoa normal, lendo, ela entende, né? Que é ad cautelam, que é por cautela mesmo, por cuidado. Ad eternum, também é algo assim que dá para entender, né? Ad eternum. É algo para sempre, que dura muito, né? Eternamente, se prolonga ao longo do tempo. Então dá para usar tranquilamente, sem maiores problemas. O que mais que nós temos aí na nossa lista? Ad hoc, né? Essa é uma expressão bastante interessante, principalmente no serviço público, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem da universidade. Então, o reitor, de repente, precisa ser afastado por algum motivo, né? De saúde, não tem um substituto, algo assim, precisa nomear alguém temporariamente. A gente vai dizer que essa é uma nomeação ad hoc, né? Então é algo temporário, é algo transitório, tá bom? É algo ali, digamos, emergencial, ad hoc. É uma nomeação emergencial. Ad infinitum, né, utiliza-se para quantificar algo que não tem fim, né, que é infinito, não no sentido de tempo, necessariamente, tá? Mas em outros sentidos, pode ser utilizado também. Enquanto que o ad eternum é mais voltado à questão do tempo mesmo, né? Ad perpetuum, para sempre, perpetuamente, né, podendo ser grafada também ad perpetuum. A expressão está presente na frase latina, aqui a memória do rei, né, perpétua. Então também se refere ao tempo. O que mais? Ad referendum, né? Isso aqui é um termo técnico, então utilizado, por exemplo, na universidade. Às vezes é preciso tomar uma decisão ali rapidamente, não dá tempo de juntar aqueles órgãos colegiados para tomar uma decisão em conjunto, né, e emitir um documento mais definitivo. Então, o que, por exemplo, a nossa diretora, né, a diretora da FADI, quando ela precisa tomar uma decisão rápida, que não dá tempo de reunir colegiado, o colegiado da faculdade para tomar a decisão em conjunta, o que ela faz? Ela emite uma resolução ad referendo, que é uma resolução que tem validade, obviamente, mas que ela vai ser referendada depois pelo órgão colegiado. Né? Eles vão ratificar, eles vão confirmar a validade daquela resolução, tá certo? Então esse termo se refere ao ato ou medida que deve ser submetido à aprovação, que depende de ratificação. Outro termo interessante é o amicus curiae. Então, amicus curiae é uma expressão latina que significa amigo da corte ou amigo do tribunal. No Código de Processo Civil, a participação de amicus curiae nos processos, ela se dá da seguinte forma. Então, imagine só que nós temos uma causa que está sendo discutida, uma causa que tem a repercussão coletiva, que é de interesse da coletividade, né, que é de interesse das pessoas, que está sendo discutida e envolve questões técnicas, tá? O amicus curiae é aquela pessoa, né, física ou jurídica, que vai ser chamada ao processo para dar um parecer, para dar uma opinião, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com questões socioambientais na parte da pesquisa e a gente observa que existem instituições que acabam participando, por exemplo, de disputas na justiça relativas aos direitos dos povos indígenas. Então você pega aqueles institutos indigenistas que já estudam a questão há muito tempo, que tem todo um histórico de conflitos, né, nessa seara do direito, que tem experiência nesse assunto. Então essas instituições vão atuar no processo como amicus curiae. Então elas vão pegar fazer, né, como se fosse uma petição, como se elas fossem parte, para fazer a defesa daqueles povos, tá bom? Então, esse é o amicus curiae. É um termo técnico, não tem outro termo. Você não vai usar, tipo, amigo da corte. Você vai colocar amicus curiae. Animus. Animus é uma expressão que aparece bastante, especialmente no direito penal, né, em que a gente precisa verificar o dolo, que é o quê? A intenção dos agentes de cometer os crimes, tá bom? Então, assim, essa expressão animus, ela vai denotar a intenção, a vontade, o desejo, o ânimo, né?
Então, no material de vocês tem uma lista maior, mas aqui eu resumi. Coloquei aqui, ó, animus delinquendi. Era a intenção de realizar o delito. Então, a pessoa, de repente, não fez o furto motivada pela fome, mas sim porque ela queria mesmo furtar, né? Então, ela não tinha a intenção dela verificada por essas expressões, né? Animus diffamandi, ela teve intenção de difamar mesmo o outro e, portanto, vai responder pelo crime, né, de difamação. Animus furandi, não é ânimo de furar alguém no crime de homicídio, tá, pessoal? É a intenção de furtar. Olha só, diferente, né? Animus jocandi, muito usado também, né? Imagine sei lá, um exemplo bizarro aqui. Um crime de homicídio, uma pessoa mata a outra, mas foi uma morte sem querer, né? Na verdade, ela só jogou aquele vaso do quinto andar do edifício em cima da pessoa porque ela queria brincar. Na verdade, era o ânimo jocandi, ela queria assustar, ela achava que não ia cair na cabeça da pessoa e acabou caindo e matou essa pessoa. Um exemplo bizarro, que vocês vão ver muito exemplo bizarro lá no direito penal, mas ok. Então a intenção era brincar, então animus jocandi, né? Animus lucrandi, intenção de lucrar, às vezes para denotar assim que a pessoa estava mal intencionada, ela queria, né, realmente lucrar e aplicou o golpe em alguém, né? E animus necandi é a intenção de matar, tá? Lá no material de vocês tem várias outras expressões também, mas eu gostaria só de ressaltar essas aqui, que são as de uso mais recorrente. Bis in idem, o mesmo de novo, né, em duplicidade. Então, lá no direito tributário, por exemplo, vocês vão ver que um dos princípios do direito tributário é a proibição do bis in idem, que é o quê? Tributar o mesmo fato duas vezes. Então, se eu tenho o mesmo fato, eu não posso estabelecer duas tributações para esse fato, certo? Então, eu preciso sanar essa situação. Então, lá na matéria vocês vão encontrar, mas eu preciso dar um toque para vocês se ligarem já o que essas expressões querem dizer. Campus, campus universitário, né? Nosso campus, nós estamos aqui no campus universitário da UFMS de Campo Grande. Eu estou me referindo a esse campus, a essa estrutura, né? Geralmente é numa cidade, tá? Se eu quero me referir a todos os prédios da UFMS inteira, eu digo campi, é esse o plural, tá? Então aqui, ó, os alunos de Direito do campus de São Paulo visitaram todos os campi da universidade, tá bom? Então, campus e campi. Campi plural, campus singular. Caput, tá bom, gente? É caput. Não falem caput, pelo amor de Deus, é caput. Então, o caput significa, é o termo que denota a cabeça, né? Caput significa cabeça. Na linguagem jurídica, é utilizado para se referir à primeira e principal parte do artigo de uma lei, né? Ou seja, aquela que vem logo em seguida da expressão art, de artigo, ponto, né? Quinto, por exemplo. Artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção de qualquer natureza. Isso é o caput. O que vier depois de parágrafo, de alínea, né, de inciso, não é caput, tá bom? Aí depende do que vai ser, se é um parágrafo, se é um inciso ou se é uma alínea, ok? Caput é só o que vem ali depois do artigo, propriamente dito, ali, do pontinho do artigo. Causa mortis, tá? É um termo amplamente utilizado no direito das sucessões para se referir à transmissão de bens em razão da morte, né? Lá no direito tributário vocês também vão ver, né? Vocês têm aí os tributos causa mortis. Então, se você vai fazer a transferência de um bem por conta de causa mortis, ou seja, a pessoa vai receber uma herança, isso é diferente de um negócio inter vivos, tá? Veja que as expressões em latim elas vão aparecer sempre, não adianta. Então, causa mortis para aquelas situações ocasionadas pela morte de alguém, a exemplo da herança. Ok? O que mais? Deixa eu ver se o intervivos está aqui. Eu tinha colocado... Ai, está em outro lugar, mas ok.
Conditio sine qua non. Isso aqui é bastante utilizado no direito dos contratos também, né? Que são condições. Então, se eu estabeleço uma condição sem a qual nada acontece, né? Eu estou diante de uma condição sine qua non, de uma conditio sine qua non, ok? Traduz-se literalmente por condição sem a qual não. Né? Então, é uma expressão latina usada quando se pretende afirmar que determinada condição é indispensável ou imprescindível. Então, vamos pensar em um contrato, né? Alguém, olha, registra um contrato de que vai realizar a doação, quer que os bens sejam passados para alguém, não sei, quando uma determinada pessoa se casar. Né? Quando se casar, né, vou passar esse bem. Então, é uma condição estabelecida, que você pode fazer via contratual. O que mais? Contralegem. Bastante utilizada também essa expressão. Emprega-se o termo latino contralegem para referir-se àquilo que é contrário à lei, né? E secundum legem para o que está de acordo com a lei. Esse é um caso que eu acho que dá para substituir, né? É contra a lei. Eu faria isso, mas esse contralegem é utilizado bastante, então vocês têm que saber. Contralegem, contra a lei, secundo legem, conforme a lei. Data venia, muito utilizado no direito, tá? Então, digamos que você é o advogado, você precisa defender alguém que foi demandado na justiça, ok? Então, teu cliente chega lá no teu escritório e diz, olha, né, o fulano me pôs na justiça, né, um antigo empregado e tá pedindo aqui um monte de coisa, mas na verdade eu paguei tudo certinho, não tô devendo nada para ele. Então, como que você vai começar a tua argumentação, né? Com a devida vênia. Não foi isso que aconteceu. Então, digamos que um exemplo mais extremo, né? O juiz ele tomou uma decisão desfavorável ao teu cliente e você vai recorrer dessa decisão. Você não concorda com ela, você vai pedir que ela seja reformada. Como que você vai argumentar? Você vai chegar lá e dizer: olha, o senhor magistrado está completamente equivocado com relação a isso, tá? Isso não procede, o senhor está muito errado. Não, você não vai dizer assim. Né? Você vai dizer com jeitinho, né? Com a devida vênia da decisão proferida por Vossa Excelência, com a devida vênia. Eu não gosto muito, tá, gente? Mas é muito usado no direito, então eu tenho que falar. Com a devida licença, eu preciso discordar do senhor, certo? Preciso discordar de Vossa Excelência, porque conforme consta nos autos, o meu cliente na data tal, né, ele não... Aí você vai argumentar. Então, com a devida licença, eu estou discordando de você. É para isso que serve essa expressão, data vênia, ok? O que mais? Decujus. Decujus é interessante também, para falar do defunto. Então, aquele que morreu. Tá? Aquele cuja sucessão se trata. Então, nos processos sucessórios, vocês sempre vão se referir à pessoa que morreu como simplesmente decujus, para você não ter que toda hora estar repetindo o nome da pessoa, né? Tipo, você está no processo de inventário, por exemplo. Toda hora você vai botar o nome inteiro da pessoa, não, você põe decujus, e aí todo mundo sabe que é daquela pessoa que morreu, tá bom? Então, decujus é uma expressão técnica que vocês podem aí utilizar também. O que mais? Esse é interessante também. Erga omnes e inter partes. Então, no direito, em vários momentos, vocês vão observar que existem decisões, tá, que valem para todos e decisões que valem inter partes, entre as partes do processo. Então, lá, né, em sede de tribunais superiores, né, existe a figura da súmula vinculante. A súmula vinculante, né, nada mais é do que a sumarização de uma decisão coletiva que vai ter efeito para todo mundo, tá? Súmula vinculante. Então, é uma decisão judicial que tem efeito para todos, independente se entrou ou não com aquela ação da qual combinou aquilo, né? Até porque é a verificação na verdade, a sumarização de decisões reiteradas, ok? Então, isso vale para todos. E o interpartes? Interpartes somente vai valer para as partes do processo, tá bom? Então, para quem provocou o judiciário com relação àquela demanda específica. Então, erga omnes para todos, interpartes, efeitos apenas entre as partes. Vocês vão ver vários exemplos disso ao longo da vida de vocês.
aqui na universidade. Essa também é bastante interessante e muito usada. Efeito ex nunc e efeito ex tunc. No direito penal, no direito internacional, então em várias situações elas vão aparecer. Como que você decora o que é cada uma dessa coisa? Gente, esse meme é maravilhoso, ele ajuda demais a gente a decorar. Então, quando a gente fala de ex nunc e de ex tunc, a gente está falando de linha do tempo. Então, digamos assim, o juiz vai dar uma decisão, né? A decisão que ele vai tomar vai valer a partir de quando? Ela vai retroagir a um momento anterior ou ela vai valer apenas dali em diante? Então, essas expressões, elas denotam esse tempo, tá? Em que a decisão vai ser aplicada, ou a legislação vai ser aplicada. Então, por exemplo, lá no direito penal, quando vocês forem estudar direito penal, vocês vão ver que a lei maléfica ao réu, ela não vai retroagir para deixar a situação dele mais complicada. Ela vai, se, por exemplo, se agrava a pena de um crime, né? Então, um crime antes a pena era 2 anos, agora passa a ser 4. Então, o autor ele já cometeu, quando ele cometeu o crime, estava na vigência de uma lei. Então, agora que ele vai ser julgado, né, qual é a lei que a gente tem que observar? Então, ela não vai retroagir para o malefício dele. Agora, se for uma lei que reduz a pena, aí sim. Se for uma lei que extingue o crime, aí sim, aí retroage, porque é para benefício do réu. Então, digamos, o cara está preso por um crime que agora já foi decidido recentemente que não é mais crime. Ele vai continuar preso? Não, ele vai ser solto imediatamente, porque a lei vai retroagir até o momento que ele cometeu e vai beneficiá-lo. Beleza? Então, ex tunc, retroage, é quando a lei retroage. É o fenômeno em que a lei retroage para atingir uma situação anterior àquela lei, tá? Como que você decora? Ex tunc, o cara toma um safanão na testa, tum, bem na testa, né? Toma um tum na testa. Então, efeito ex tunc, porque ele vai para trás. Você bate na testa de alguém, a pessoa, né, vai para trás. E ex nunc não retroage, né? Imagine aí um pescoção na nuca, ex nunc. A pessoa vai para frente. Então, os efeitos são dali em diante, tá certo? Então, vamos lá. Espero que a dica tenha ajudado vocês a memorizar a questão do ex nunc, ex tunc e nunca mais vocês tenham dúvidas quanto a isso, tá bom? Isso confunde um pouco. Na minha época, ninguém me falou desse meme. Também nem tinha meme. Tá ok, gente. Ex officio. Ex officio também é uma expressão bastante recorrente no direito, tá? De ofício, em razão de ofício, por força da função, dever de ofício. Exemplo. Então, tem certas medidas que o juiz ele não vai esperar, dentro de um processo, ele não vai esperar ser provocado. Ele simplesmente vai tomar aquela decisão e vai mandar fazer, né? Por exemplo, ele pode mandar fazer a perícia, alguma perícia, de ofício. Ele não precisa que ninguém lembre ele ou ninguém peça no processo que faça isso. Ele simplesmente pode fazer, tá bom? Então, é um ato praticado independentemente de requerimento das partes interessadas, tá bom? Habeas corpus, já tinha falado para vocês lá no início, né? Expressão latina, que assim como as demais, grafa-se sem hífen e sem acento, né? Literalmente significa haja o corpo, tenha o corpo, traga o corpo até aqui, libere o corpo, o corpinho da pessoa, no caso, né? A pessoa. Trata-se do instituto previsto no artigo 5º, Constituição Federal, que visa garantir o direito fundamental à liberdade de ir e vir. Então, a pessoa presa indevidamente, ela recorre ao habeas corpus para sair da prisão, ok? Quem for advogado no criminal vai trabalhar muito com isso. Habeas data é a mesma coisa, né, mas é relativa aos dados, né? Tome-se os dados, tenha-se os dados. Então, se de repente tem algum órgão público ou privado que está retendo uma informação a seu respeito e você quer aquela informação porque ela diz respeito a você, e você, diante da recusa, então você ingressa com habeas data, ok? O que mais que tem aqui? Em caso, tá?
no presente caso, muito utilizado também, mas eu substituiria isso tranquilamente por no caso, no presente caso, e acabou, né? Sem essa história de em caso. Infine, né? No final, no fim, assim como ab initio, eu acho que dá para substituir isso, não precisa usar, na minha opinião. Tá? In loco ou in situ, né? No local, né? Um exemplo aqui, o juiz ele vai tomar uma decisão e de repente ele vai lá fazer uma visita técnica. Então ele diz que após verificação in loco, né, no local, verificou-se que a situação é assim, 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 portanto ele vai tomar a decisão tal, ok? In memoriam é uma expressão que a gente utiliza também para se referir a alguém falecido, né? Então, por exemplo, você tem algum ente querido seu que faleceu, você quer, sei lá, dedicar para ele. Você vai escrever um livro, tua monografia de fim de curso, você vai colocar lá, né? Dedico ao fulano de tal e entre parênteses você põe in memoriam. É um jeito bonito e técnico de dizer que a pessoa já morreu, né? Já está em outro plano, mas que você achou importante fazer essa menção. Intentio legis significa, então, a intenção da lei com relação a alguma coisa. Também acho que dá para substituir, né? Então, se eu quero dizer que a intenção da lei era proteger certos tipos de situação, não tem por que eu falar intentio legis. Né? Digo simplesmente a intenção da lei, não é um termo assim tão técnico, na minha opinião. Ok? Inter vivos e mortis causa, daqui eu já falei da causa mortis, alguns lugares vocês vão encontrar causa mortis e outros mortis causa, mas eles se referem então a principalmente essa questão de contratos. Então o contrato inter vivos entre as pessoas é ocasionado pela decisão de pessoas que estão vivas e o causa mortis é aquele relacionado à herança principalmente. Né? Então alguém morreu, portanto é necessário fazer trâmites aí para determinar questões patrimoniais, questões contratuais, etc. Outra expressão bastante utilizada também, in verbis, tá? Então, assim, vejo que muita gente utiliza errado essa expressão. Essa expressão vocês devem utilizar quando, por exemplo, vocês vão escrever uma peça, tá? E aí vocês querem colocar lá as palavras exatas de alguém que disse alguma coisa. Então você vai colocar lá in verbis, porque você está dizendo que exatamente aquelas palavras estão como foram apresentadas. Então às vezes tem erro de português, às vezes tem assim, foi falado de uma forma muito simples e você está dizendo que aquilo ali não são suas palavras, tá? Tipo, não sou eu que estou cometendo esse erro, foi a pessoa que falou assim e eu estou só repetindo, tá? Então aí você utiliza esse in verbis. In vitro, né? In vitro significa dentro do vidro, para se referir, por exemplo, a inseminação artificial in vitro, né? Feito no laboratório e etc. Você utiliza também isso aqui bastante, principalmente questões de família e afins. Ipsis literis também, né? É utilizado quando você faz uma citação do jeitinho, né? Literal, com as mesmas palavras, ok? Iter criminis é o caminho do crime, o percurso do crime. Trata-se dos atos sucessivos praticados pelo agente que cometeu um crime. Então, nesse iter criminis, então, sempre que alguém for se referir no processo penal a como foi feito, ou quais foram os passos seguidos para a realização desse crime, pode aparecer essa expressão, iter criminis, ok? Isso vai aparecer também com outra expressão que a gente vai, modus operandi, que é o que está aí na sequência. Nós temos a expressão jus, que vai aparecer de várias maneiras no material que eu deixei para vocês, aparece lá, mas eu trouxe aqui algumas dessas expressões que se referem basicamente a um direito objetivo ou subjetivo que está sendo buscado. Então, por exemplo, jus utendi significa o direito de usar, jus fruendi, direito de fruir, né? Particularmente, eu acho que dá para substituir isso por português, sem problema nenhum. Jus persequendi, o direito do Estado de perseguir quem comete crime, né, chamado de jus persequendi. Jus puniendi
Depois que o Estado puniu, ele tem o direito de, ou depois que o Estado perseguiu, ele tem o direito de punir, né, de estabelecer uma sanção para aquela pessoa. Aí nós temos também o modus operandi, que é a forma de operar e de proceder, né? Então, no direito penal, vocês vão ouvir muito essa expressão. Especialmente, um exemplo clássico disso é o serial killer, né? O serial killer, ele tem um modus operandi. Então, normalmente, a vítima dele, né, sei lá, vai ser mulheres de uma faixa etária específica, ele vai realizar esse homicídio de uma forma específica, utilizando o mesmo tipo de arma, o mesmo tipo de ferimento. Então, ele tem uma forma de agir, que é o modus operandi. É diferente do iter criminis. O iter criminis é mais o caminho também, que pode também ter alguma semelhança aí com o modus operandi, sem problema nenhum, tá bom? Vocês vão encontrar essas duas expressões. O que mais? Essa aqui também é bem interessante, o munus público. Munus público se refere à função, encargo, né, ofício ou tarefa. Então, uma das questões que a gente fala, por exemplo, em disciplinas de ética profissional, né, por exemplo, é que o advogado, ele exerce um munus público, né? Então, você, ao ser advogado, você não é simplesmente um profissional liberal. Claro que você é um profissional liberal. No entanto, você tem, a tua função é considerada pela Constituição Federal como essencial à justiça, à advocacia. Então, você exerce uma tarefa que tem uma relevância pública. E, portanto, você vai estar sujeito a algumas regras que os outros profissionais liberais não estão sujeitos, né? Por exemplo, na falta de defensor por uma determinada pessoa, se você está passando lá no fórum desavisado, o juiz pode te chamar e você tem que ir lá defender essa pessoa que não tem quem defenda, né? Então, isso por quê? Por que essa obrigatoriedade? Porque a advocacia é um munus público, ok? Então, você tem aí essa função, esse encargo, ofício, tarefa que é de interesse público, ok? Próximo, então, notitia criminis. É o conhecimento pela autoridade policial de um fato criminoso. Então, a notitia criminis não é o crime que saiu no jornal, tá bom? É o conhecimento pela autoridade policial do fato criminoso. Então, isso também é um termo técnico que às vezes é usado em sede de processo penal. O que mais que nós temos aqui? Para e passo. Ó, esta locução não corresponde a passo, né? Como a princípio a gente pode pensar, mas a passo igual, par e passo, passos parelhos ou passos simultâneos. Ou seja, se eu quero dizer que uma pessoa estava tendo uma determinada conduta, né, e ao mesmo tempo ela fazia uma outra coisa, eu posso dizer que paralelamente ela exercia essas duas atividades, ou ela exercia essas atividades pari passo, ok? Então é uma expressão latina bastante usada também. Dá para substituir? Dá, mas quem gosta, né, tem que usar da forma correta. Persona non grata, né? Disse da pessoa persona non grata, aquela pessoa indesejada, que não é bem-vindo, não é bem-quisto. Então, assim, você não vai dizer, às vezes você não quer dizer, você não vai dizer no processo, né? Ah, porque o fulano não era querido, ou ninguém gostava dele, ou, ai, coitado. Não, você vai dizer que ele era uma persona não grata. E aí todo mundo vai entender que aquela pessoa não era bem vista, não era bem quista, ok? Uma pessoa que não agrada. Post-mortem, né, equivale a depois da morte, ou póstumo. Bastante utilizado também, e como a gente consegue entender numa boa, né, só de olhar, acho que não tem necessidade de substituir essa expressão, não. Tranquilamente. Pós-scriptum, né, aquele famoso PS que a gente põe no final das cartas, quando se escrevia cartas e bilhetes, então PS, pós-scriptum, comumente utilizado em sua forma abreviada, né? Trata-se de um latinismo, que significa após o escrito depois. Então você escreve um monte de coisa e, esqueci de falar alguma coisa. Aí você vai lá, P.S, pós-scriptum, e aí você escreve o que você gostaria de escrever.
Prima facie significa à primeira vista, numa primeira análise, ok? Pro bono literalmente significa para o bem. Então é uma expressão latina utilizada para designar trabalho voluntário. Então, por exemplo, lá na ética profissional, vocês vão estudar que o advogado ele pode exercer a advocacia pro bono, que é o quê? Eventualmente ele não vai cobrar de alguém, né? Ele vai fazer atendimento gratuito em prol da comunidade, tá ok? Então ele aí está exercendo a advocacia pro bono, é a advocacia que não é remunerada, ok? Termo técnico também. Pro forma, vamos ver muito essa expressão. Significa por mera formalidade, apenas por uma questão de forma. Então, às vezes, um determinado, digamos, ato jurídico, ele não vai ter, assim, uma grande função ou uma grande consequência se ele não for feito. Mas, pro forma, né? Para obedecer a forma, a gente faz. Ou então para designar aquelas situações em que a lei te exige que você faça determinado ato, e aí você vai e, pro forma, responde e faz, né? Para obedecer à formalidade, à forma. Pro labore. Dá-se o nome pro labore a remuneração paga pela sociedade a um ou mais sócios em razão de um trabalho desempenhado. Então, digamos que você foi aquele advogado que o juiz pegou, né, no corredor do fórum para defender alguém que não tem defensor. Significa que você vai trabalhar grátis? Não. Significa que você vai receber um pro labore. O Estado vai te pagar para isso, né? Claro que daí a quantia é diferenciada e tudo mais, né? Mas é uma remuneração estabelecida legalmente. Pro tempore, né, por um tempo temporário, interino, provisório. Então, você lembra que eu falei para vocês do reitor, né, ou das situações que são transitórias? Então, digamos, um reitor que está ali temporariamente, ele é um reitor pro tempore, né? Então, que vocês observem as situações. O que mais? Aqui, ó. O quantum, tá? Essa expressão vocês vão ouvir muito também. Quantum se refere a quantia, quantidade, valor. Também eu não acho tão grave utilizar, porque dá para entender, né? O quantum. O quantum indenizatório, por exemplo, tá? É o quê? É o quanto você está pedindo de uma indenização num processo por alguma coisa, né? Então, num processo de inventário, né? Quanto que é o patrimônio que o decujus deixou? Então, você vai estabelecer o quanto é, né, globalmente. A SIC é uma expressão também que equivale a dizer assim ou assim mesmo. Usa-se esse termo para demonstrar ao leitor alguma citação direta que está transcrita igual ao original, mesmo que contenha erros gramaticais e outras estranhezas, né? Como a gente viu, também tem outras formas de dizer isso. A expressão também sine die é uma locução que busca designar um ato que vai ser praticado sem o dia certo. Então, por exemplo, né, na tua repartição foi marcada uma reunião para tomar alguma decisão, uma reunião extraordinária, de uma assembleia, seja lá o que for. Se essa reunião é cancelada, ela pode ser assim, adiada sine die, né? Adio esta reunião sine die, ou seja, não tem um outro dia marcado, eu vou marcar depois, tá bom? Termo técnico também, sine die. E aí o status quo também é algo que a gente utiliza bastante na linguagem recorrente, que se refere ao estado atual das coisas, né? A situação atual. O que é o status quo? É o que nós estamos vivendo aqui e agora. É o que está posto nesse momento. Tá certo? Então, pessoal... E tem mais, achei que já tinha acabado. Não, acabou não. Sob júdice. É algo que está sob apreciação, sob julgamento, né? Também tem uma outra expressão latina para falar disso, que é o subexamine. Então, subjúdice quer dizer o quê? Digamos que você está com algum problema jurídico e aí você descobre que aquela situação ela já foi demandada por alguém, então essa situação está pendente, está sob júdice.
Então, se você tem alguma questão que você precisa resolver, mas você precisa primeiro que se resolva a primeira situação, você tem que esperar que a primeira se resolva em certos casos. Vocês vão ver isso ao longo do curso, tá bom? Enquanto ela não se resolve, a situação está sob júdice. Okay? Então, digamos que você pediu uma indenização, está demorando a sair e tal, você vai dizer, isso ainda está sob júdice, não foi resolvido ainda. O que mais? Sui generis. Sui generis é algo que indica algo próprio, diferente dos demais, singular, único. Então, sui generis é uma coisa única. Então, exemplo, né? A Ordem dos Advogados do Brasil. Qual é a caracterização jurídica dela? Vocês vão ver lá na frente, né, que nós temos pessoas de direito público, pessoas de direito privado, nós temos autarquia, sociedade de economia mista, um monte de coisa, lá no direito administrativo. O que é a OAB? É uma instituição sui generis. Ela não entra nessas classificações. Ela é única, tá? Então, em várias situações vocês vão encontrar coisas sui generis também. E vocês podem utilizar essa expressão também para dizer que sempre que vocês querem se referir a uma coisa única, exclusiva, não, isso aqui era muito sui generis, né? Então, digamos que alguém sofreu um dano, por exemplo, a uma obra de arte. Você vai dizer, essa obra era sui generis, não tinha nada como ela, tipo, o dano é irreparável, né? Algo nesse sentido. Vademecum, todo mundo já sabe o que é, significa vai comigo. Creio que o vademecum também deve entrar em desuso, porque, gente, andar com aquele, né, com aquele tijolão dentro da bolsa para ir para a faculdade todo dia é algo complicado. Ainda mais que hoje, com um clique no celular, você tem acesso a qualquer lei que você quiser do mundo, né? Então, eu acho que o nosso querido vademecum aí vai sumir em pouco tempo. Mas, por enquanto, ele ainda é companheiro de alguns. A expressão versus, né, é uma palavra latina que sugere a diversidade, né? Então, não é algo muito recorrente no direito brasileiro, mas em outros direitos você tem lá, por exemplo, a parte A versus a parte B, né? Duas pessoas que estão em interesses contrários aí. Essa expressão é bastante utilizada nesse sentido, tá? No Brasil, a gente não costuma caracterizar assim os processos, mas é preciso saber que existe essa expressão. Vide, né, é uma expressão latina também, empregada a título de sugestão de consulta, né, a uma determinada informação suplementar. Então, digamos que você está lá argumentando e você não quer assim, necessariamente entrar de forma muito aprofundada no assunto. Aí o que você faz? Põe uma notinha de rodapé ou abre um parêntese e diz assim, vide o livro do fulano de tal, que explica melhor essa teoria. Algo assim, nesse sentido. Tá bom? Bom, gente, no mais, nós ficamos por aqui. Deixo com vocês aqui apenas uma poesia do Tiago de Mello, que é um poeta amazonense, né, do meu estado, em que ele diz, né, para a gente pensar, sei que se encaminhando para final de semestre, né, a gente pode se sentir cansado às vezes, né, desafiado aí por essa pandemia, pelo fato de estar todo mundo longe, assistindo aula online, que a gente sabe que não é fácil para ninguém, mas, né, a arte sempre nos ajuda a superar os momentos. Esse poema, ele diz assim, faz escuro? Já nem tanto, vale a pena trabalhar, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Tá certo? Então deixo esse recadinho para vocês. Um abraço para todos e todas e vamos que vamos. Tchau, tchau.